Uou! Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área. E vocês viram essa thumbline, que ela é muito clara e determina a seguinte assertiva: a correção, somente a correção, não é o suficiente. Bom, para esclarecer esse conteúdo, que é claro, tem o objetivo de auxiliá-los a produzir a melhor redação das suas vidas, é preciso sempre destacar. E quando eu digo que apenas a correção não é o suficiente, é que a correção é mais um elemento que vai a, ao encontro de todos os itens que são necessários para produzir em alto nível. Então, isso, na verdade, acaba estabelecendo uma conexão com o último vídeo, e se você não assistiu, assista, em que eu pergunto se você conhece o básico, se você sabe, de fato, aquilo que é essencial para iniciar uma jornada de alto nível na redação. Então, perceba que conhecer o plano teórico ou entender toda a teoria da prova discursiva e, para além disso, estabelecer um parâmetro de confecção dos simulados e, a partir disso, ter um feedback daquilo que você escreveu, um feedback efetivo, mas somente corrigir, o ato de corrigir, o ato de ter a sua redação corrigida, sem dúvida alguma, não é o suficiente. Então, isso eu posso afirmar categoricamente, porque se você tem apenas o feedback, mas você não faz uma reescrita, não busca orientação, não tem o professor para te indicar o caminho, para saber efetivamente onde você está errando, para, de fato, tentar entender quais são os caminhos para solucionar alguns problemas, certamente você não vai ter a evolução que você espera e que você precisa, tá? Para ilustrar isso, eu trouxe aqui um trecho de um simulado qualquer e para que vocês entendam que somente a correção ela não é suficiente. Olha só. Aqui você tem basicamente um parágrafo de desenvolvimento 2, tá? E que vai ser o nosso objeto de análise para o momento, tá? E aqui você tem a conclusão, tá? Que nós não vamos nos ater muito a ela, para que o vídeo não fique muito longo, tá? Tanto que vocês percebem aqui pelo número de linhas, né, que nós estamos realmente nesse bloco do texto, tá? Bom, perceba que esse simulado, ele ilustra para a gente que somente escrever de forma aleatória, ela não satisfaz a nossa necessidade. Afinal de contas, produzir em alto nível, como eu já disse inúmeras vezes aqui no canal, e quem é meu aluno ouve esse discurso repetidamente, não é o bastante para o nível que nós imaginamos, ou o nível que nós precisamos, ou o nível que nós queremos alcançar, que certamente vamos alcançar, né? Não tenho dúvida alguma disso. Bom, olha só. Aqui você já inicia o desenvolvimento 2 sem um mecanismo linguístico interparágrafo, que vai estabelecer uma conexão, uma relação com o bloco anterior. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, a conjunção aditiva, um ademais, tá? Eu poderia sugerir aqui um ademais, né? Um outro sim, um além disso, para indicar uma ideia de somatório desse bloco com o bloco anterior, beleza? Vale ressaltar, e aqui, guerreiros, eu não vou me ater muito ao tema, à abordagem temática, que eu estou falando só da correção de maneira mais genérica, tá? Vale ressaltar o marco do rompimento da barragem mineradora da Samarco, na verdade, seria da empresa Samarco, em Minas Gerais, olha só. Perceba que aqui eu sugeri uma especificação, aqui, para essa especificação de onde é a mineradora Samarco, ou onde aconteceu o fato, em Minas Gerais, com letra maiúscula. Detalhe, se você não insere a letra maiúscula no local devido, isso é desvio de convenção da escrita, você também vai ser apenado por isso. Em geral, na parte que trata de norma culta, independente da sua prova, tá? Em que trouxe um grande prejuízo, aqui é importante destacar a letra que ficou parecendo um J, perceba, tá?
a todo aquele povo. Aquele povo faz uma referência a algo anterior, mas o ideal seria um prejuízo a todo o povo. Eu poderia sugerir aqui uma correção do referido Estado, causando mortes e destruição de humanos. Acho que não seria talvez o termo apropriado, né? Nós temos que fazer uma adequação vocabular. Mortes e destruição, talvez já fosse suficiente, que seria um princípio de concisão textual, tá? Concisão textual, ou seja, você compactar para facilitar o entendimento. O detalhe, guerreiros, olha só, que já lança logo aqui uma informação que naturalmente ela serviria ou deveria servir para fundamentar um argumento. E aqui percebam que não houve o tópico frasal, tá? Isso compromete, claro, a parte estrutural do texto, ok? O tópico frasal, né? Frase que vem no topo, né? Tópico frasal, faz a introdução, a anunciação daquilo que vai ser o objeto de análise do parágrafo, tá? Morte e destruição em uma mera ocasião que possa ter contribuído a todo esse, talvez seria evento, né? Tá aqui eventual, a todo esse evento, tá? Como atos de jogar lixo no chão, dentre outras práticas que levaram uma mera desvantagem. Olha só, o termo mera aqui foi utilizado duas vezes. Cadê? Aqui, ó, mera e mera. É preciso entender sempre o sentido de alguns termos para usarmos de forma correta, tá? Por isso as provas exigem muito adequação vocabular, né? Ou seja, você adequar as palavras dentro de um contexto, né? E nesse caso aqui, o mero ato, ou seja, um ato que não é importante, né? Então, enfim, acho que não foi colocado aqui de maneira correta. O outro detalhe que também dá para a gente chamar a atenção é que perceba a questão da letra, ou seja, a questão estética. É uma letra em que o avaliador se esforça para ler e que perceba uma separação excessiva entre as palavras e o tamanho da letra, né? Eu sempre indico, oriento para estabelecer uma letra mais compacta e com pouco espaçamento entre as palavras, porque com isso você tem mais espaço para argumentar, ou seja, você tem mais opções para inserir um argumento mais robusto. Ainda mais nesse caso, levando em consideração que o desenvolvimento. Outra coisa aqui. O desenvolvimento, né, essa parte do texto, ele tem como função detalhar e fundamentar o argumento. Então, perceba que nesse caso é preciso que haja mais espaço, né, que você tenha mais linhas para argumentar. E com a letra menor você alonga esse espaço, né? Uma mera desvantagem ao meio ambiente em que, talvez seria por vezes, né? Acaba, aqui a separação não precisa desse hífen aqui, acaba retribuindo de uma forma indesejada a essas más práticas. Perceba que o parágrafo ele não tem divisão de períodos, né? Ou seja, aqui também falando da parte estrutural, ou seja, precisaria haver uma divisão que indicasse para o avaliador que o parágrafo, que é essa macroestrutura, o bloco do texto, ele tem início, meio e fim. A ideia de início, de meio e de fim. Perceba que, como nesse parágrafo não há nenhuma indicação disso, ou seja, ele acaba sendo uma parte do texto que algumas bancas chamam de monobloco. Ou seja, é apenas um bloco inteiro, né? Sem nenhuma divisão. Não há nenhuma indicação de aqui está o início, aqui está o meio e aqui está o final. Ou seja, quando isso não é indicado, há um comprometimento estrutural e também semântico. Ou seja,
isso vai impactar no entendimento do avaliador com relação àquilo que você escreveu. E nesse caso, sim, há um severo comprometimento e que efetivamente isso vai desembocar, isso vai representar um decréscimo na nota, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então perceba que nós temos aqui alguns problemas, tanto de ordem estrutural, de ordem gramatical, de ordem também estética e de ordem argumentativa barra conteúdo, né? Então perceba que para alguém que escreve com esse tipo de parâmetro, percebe-se que ainda falta um longo caminho a percorrer e somente corrigir esse texto não é o suficiente. Há todo um processo de entender aquilo que você errou, e é claro, você só entende se você dominar a teoria, e a partir desse domínio você consegue não apenas entender o que corrigiu, mas, sobretudo, reescrever e errar o mínimo possível, diminuir a margem de erro, que na verdade eu acho que essa é a grande busca, né, de uma redação de alto nível. Fora que eu também nem citei aqui, ou nem aprofundei nos elementos coesivos que faltaram, né, dentro desse texto, já que ele não tem divisor de períodos, né? Então faltaram elementos coesivos tanto de ordem referencial quanto sequencial, e isso também compromete a parte semântica do texto, então há um decréscimo muito acentuado dentro da avaliação. Então, esse exemplo foi só para demonstrar, na prática, o quanto somente a correção, por mais bem feita, detalhada, rígida que ela seja, ela não é o suficiente, ou ela somente a correção, ela não tem condições de fazer com que o seu texto evolua no nível que você precisa. Então, atente-se. A redação é um contexto, é um combo de conteúdo, estrutura, parte gramatical, fatores de textualidade, estética, a estrutura, o viés argumentativo, ou seja, claro, né, sempre falando de dissertação argumentativa, feedback de correção, entendimento, reescrito, então tudo isso são fatores que vão juntos construir uma redação de alto nível e, como eu disse, qual é o nosso objetivo? A partir de 90%, né? Ou 9, ou 90, ou 900, enfim, dependendo da sua prova, mas isso, sem dúvida, eu não tenho nenhum tipo de dúvida nesse sentido, em que, a partir disso, a redação de alto nível ela começa a ser construída. Isso pode levar mais tempo para uns, menos tempo para outros, porque depende também de todo um histórico, mas eu não tenho dúvida de que, com esses fatores agregados, você vai produzir em alto nível, beleza? Guerreiros, lembrando que eu não quis me aprofundar muito nessa correção para o vídeo não ficar muito longo, que eu poderia aqui trazer ponto por ponto, mas, evidentemente, eu só quero demonstrar como uma correção, por melhor que ela seja, ela não tem esse poder de somente ela modificar a realidade, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e tenho uma única missão de ajudá-la a produzir a melhor redação na sua vida, beleza? Um abraço a todos, vamos para cima.